Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Diana Noronha e hoje neste canal é dia de história. Hoje nós vamos contar a história da mulher que passou 80 minutos debaixo de água gelada. Pois é, se você quer saber como ela sobreviveu, primeiro deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. É de graça, não ocupa espaço no celular e faz toda a diferença para mim. Então eu gostaria de pedir que você me ajudasse, tá certo? Então, dito isso, vamos começar a história. Gente, antes de começar, quero deixar um recadinho. A história se passa na Noruega, então todos os nomes de lugares e pessoas estão ou em dinamarquês, ou em norueguês, ou em sueco, e eu não sei pronunciar nada disso, tá bom? Então desde já peço desculpa, mas eu vou deixar as palavras um pouco mais abrasileiradas, tá bom? Então, vamos para a história. Anna Elizabeth John Hanson Bangerholm, ou apenas Anna Elizabeth, que é como eu vou me referir a ela aqui, ou Anna ou Elizabeth. Ela nasceu na cidade de Vänersborg, na Suécia, no ano de 1970. Ela tinha 29 anos e estudava medicina. Ela queria ser cirurgiã ortopédica, então decidiu fazer a sua especialização em Narvik, na Noruega, em maio de 1988. E ela conseguiu uma vaga como assistente de cirurgiã no hospital da cidade. No dia 20 de maio de 1999, Anna, que era uma esquiadora experiente, saiu com suas duas amigas, também médicas, para esquiar. Elas foram até o topo das montanhas Kyolen, na Noruega. Ela frequentemente praticava esqui e já havia feito aquela rota várias vezes. O dia estava ótimo e o tempo perfeito para a prática do esporte. Tudo estava bem e corria conforme o planejado. Porém, ninguém está preparado para o inesperado. Durante a descida, Anna perdeu o controle dos esquis e, sem qualquer chance de parar, ela caiu de cabeça em uma camada de gelo, em um rio próximo a uma cascata. Um buraco se abriu e Anna submergiu nas águas cortantes do rio, ficando de fora apenas seus pés com os esquis. Suas amigas, quando a encontraram, tentaram desesperadamente puxá-la pelas pernas, porém o esforço foi em vão. Anna estava presa sob uma camada de 20 centímetros de gelo. Quando as amigas conseguiram ligar pedindo ajuda, já faziam 7 minutos que Elizabeth estava submersa. Anne lutava pela vida, mas a correnteza do rio a puxava ainda mais para dentro das águas cortantes. Em meio ao seu desespero, Anne conseguiu encontrar um espaço entre o gelo e a água, formando uma bolsa de ar. E ali ela conseguiu respirar por 40 minutos, até o limite do seu corpo e o seu coração parar de bombear sangue. O tenente Burt Mikkelsen enviou imediatamente duas equipes, uma para a parte superior e uma para a parte inferior da montanha. Ele também entrou em contato com a equipe de resgate da cidade de Bodø, que fica a mais ou menos 300 quilômetros da cidade de Narvik. Pois eles tinham um helicóptero Sea King, um helicóptero anfíbio capaz de fazer vários tipos de resgate e salvamento. Mas naquele dia ele havia saído para transportar um menino doente. Porém, o tenente Burt foi persistente. Ele conseguiu convencer o interlocutor a voltar com o helicóptero. Enquanto esperavam o resgate, Falkenberg e Nesheim, as amigas de Anne, a seguravam pelo esqui. Kate Singstar, que dirigia a equipe de resgate da parte superior da montanha, esquiou o mais rápido que podia até chegar ao local. Quando a equipe chegou, tentaram puxar Anne amarrando-a com uma corda, mas foi sem sucesso. Então eles começaram a cavar o buraco para tentar tirá-la, mas eles não conseguiam romper o gelo, que tinha 20 centímetros de espessura, com uma pá de neve. Então a equipe da parte inferior da montanha chegou e eles trouxeram uma pá de jardinagem pontiaguda e eles começaram a cavar novamente. E enfim, depois de 80 minutos, submersa nas águas congelantes do rio, Anne foi finalmente resgatada. Quando a tiraram da água, Elizabeth não respirava e seu coração havia parado de bater. Mas suas amigas começaram a fazer respiração cardiopulmonar enquanto esperavam o helicóptero, o qual não demorou para chegar. Durante o transporte, a equipe do helicóptero continuou com a reanimação.
Além de ventilá-la com oxigênio, eles também tentaram a desfibrilação, mas sem obter resultados. Ela foi levada para o hospital universitário no norte da Noruega, na cidade de Tromsø. Quando chegou ao hospital, Anne estava com a temperatura corporal de 13,7 graus. Algo sem precedentes. Nenhum ser humano com hipotermia havia sobrevivido a uma condição tão extrema. Os médicos a descreveram com as pupilas dilatadas, pele fria como gelo e branca como linho. Seu eletrocardiograma não dava nenhum sinal de vida. Mas a médica Mads Gilbert, que já era experiente e já havia tratado muitos pacientes com hipotermia, mesmo vendo a situação de Anne, ficou otimista. Ela esperava que a água extremamente fria tivesse desacelerado o cérebro de Elizabeth, protegendo assim de danos maiores. Eles a ligaram então em uma máquina bypass cardiopulmonar, que é uma máquina que retira o sangue, o aquece fora do corpo e o introduz novamente nas veias. O corpo de Anne então começou a esquentar e atingiu a temperatura de 36,4 graus. E na tarde do dia seguinte, 24 horas após o acidente, seu coração começou a bombear sangue por conta própria. Foi inacreditável, um verdadeiro milagre. Apesar do coração de Anne ter voltado a bater, Anne ainda não havia acordado. Uma equipe de médicos e enfermeiros se revezavam em torno de 9 horas para salvar a sua vida. Enfim, no dia 30 de maio de 1999, 10 dias após o seu acidente, Anne acordou. Ela acordou paralisada do pescoço para baixo e ali começava a batalha para a sua recuperação total. Sua recuperação foi lenta, pois os seus nervos haviam sido danificados pela água congelante. Mas Anne era forte. Logo, ela conseguiu se recuperar dessa paralisia. Seus rins e sistemas digestivos não estavam funcionando corretamente. Por isso, ela teve que ficar na unidade de cuidados intensivos por mais 2 meses. O Dr. Peter Steen Andreas, professor do Hospital Nacional de Oslo, disse que ter salvo a vida de Elizabeth foi um avanço médico extraordinário. O médico achava que a razão pela qual ela foi capaz de se recuperar era que o seu metabolismo desacelerou durante o incidente e os tecidos do seu corpo requereram menos oxigênio. Apesar do grave dano físico sofrido durante o acidente, Anne não apresentou lesões cerebrais permanentes. A doutora Gilbert, que cuidou dela, comentou: seu corpo teve tempo de resfriar-se por completo antes que o seu coração parasse. Seu cérebro estava tão frio quando o coração parou de bater que as células cerebrais precisaram de pouquíssimo oxigênio para que o cérebro pudesse sobreviver por um tempo bastante prolongado. O caso de Anne foi discutido na principal revista médica britânica, The Lancet, e em alguns livros de medicina. Anne Elizabeth voltou ao trabalho no dia 7 de outubro, apenas 140 dias após o seu acidente. Ela retornou à cidade de Tromsø para rever os médicos e enfermeiros que salvaram a sua vida. Hoje, Anne está totalmente recuperada, vivendo uma vida normal com seus familiares e amigos. Em 2009, ela conseguiu um emprego de radiologista e passou a trabalhar no mesmo hospital no qual salvaram a sua vida. Pois é, gente. E aí, você gostou dessa história de superação extraordinária? Desistir nunca é uma opção, não esqueça disso. Bom, gente, o vídeo fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Eu peço que vocês não esqueçam do like, compartilha com seus amigos se você gostou dessa história. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo.